Continuamos o nosso estudo de pontuação no período composto. E agora vamos para aquilo que parece ser mais fácil, que é a pontuação nas orações adjetivas. Lembra? Vamos lá, olha aí comigo na sua tela, orações subordinadas adjetivas. Lembra que elas podem ser explicativas ou restritivas. Muito bem, restritivas. E aí a gente vai lembrar que a diferença é a pontuação e o sentido. Aqui eu digo assim, o IDH, que avalia renda, longevidade e educação, varia de 0 a 1. A oração principal é o IDH varia de 0 a 1. Oração principal. Que avalia renda, longevidade e educação, esse que é um pronome relativo, certo? Posso substituir pelo o qual. O IDH, o qual avalia renda, longevidade e educação. Para a gente saber se esse que é relativo, a gente faz isso, né? Quase sempre funciona. Bom, então se esse que é pronome relativo, esta aqui é uma oração subordinada adjetiva. Porque, pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. E ela está isolada. Ela está isolada por vírgulas. Então ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E tinha de ser, né? Porque não só existe um IDH, só existe um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano. E ele varia de 0 a 1. Então, nem dava para essa oração ser restritiva, porque eu não posso restringir aquilo que é único. Então, olha, a oração principal começou aqui com o sujeito, veio para cá com o verbo. Você está vendo que eu tenho duas vírgulas que estão fazendo um par, isolando essa oração? Tereza, e essa vírgula aí depois de renda? Essa vírgula depois de renda é a vírgula da enumeração de termos. É a vírgula da enumeração de termos. Eu tenho aqui 3 termos que são os objetos de avaliação do IDH. A, B e C. Quer dizer que o IDH não avalia mais nada, né? Só avalia esses 3 critérios. Pergunto, posso substituir estas vírgulas que estão aqui, isolando essa oração adjetiva, por travessões? Posso. Posso substituir por parênteses? Também posso. Por quê, Tereza? Porque a regra é esta. Empregam-se vírgulas. Empregam-se vírgulas. Travessões ou parênteses, tanto faz, empregam-se vírgulas, travessões ou parênteses, para isolar oração adjetiva explicativa, que é aquela cujo atributo se refere à totalidade do referente. Agora, olha só aqui embaixo. Os índices que estabelecem o valor do petróleo são estabelecidos pelo governo. Muito ruim, né? Os índices que estabelecem são estabelecidos. Mas vamos lá, é o que temos, que está lá no jornal. Aqui eu tenho a oração principal. Os índices são estabelecidos pelo governo. Essa é a oração principal. Que estabelecem, os quais estabelecem. Este que, então, é pronome relativo. Então, que estabelecem o valor do petróleo é uma oração subordinada adjetiva. Eu estou dando um atributo dos índices, esse que é um pronome relativo, só que ela não está isolada por vírgula, então ela é restritiva. E ela é restritiva porque não são todos os índices,
que estabelecem o valor do petróleo? Não, só parte dos índices. Bom, então ela tem valor restritivo. Nós já falamos dessa diferença todinha. Por isso ela não está isolada. E se eu isolar, Tereza, se você isolar por vírgulas, travessões ou parênteses, ela vai virar explicativa. O que acontece? Muda o sentido. Então, quando o examinador fala em pontuação com mudança de sentido, principalmente no contexto do período composto, envolvendo orações, quando o examinador fala, tira a vírgula, muda o sentido, ou põe a vírgula, muda o sentido, a gente vai atrás das orações adjetivas, porque elas são as mais suscetíveis, as mais vulneráveis a mudanças de sentido. Lá nas orações adverbiais, o problema é da gramática, que diz tem de ter vírgula. Aqui o problema é da semântica. Então, se eu tirar a gramática, diz, para mim tanto faz. E a semântica, que é o estudo do sentido, dá um grito, diz qual é que tanto faz, não pode, vai mudar o sentido. E aí, Tereza, eu marco o quê? Fica de olho no que o seu examinador disser. Vamos ver como é que se cobra? Vamos lá, vamos fazer aqui as questões. Quando recebiam o aviso de incêndio, os praças saíam puxando o corrico, que tinha de 6 a 8 mangueiras pela via pública e procuravam debelar o fogo. Seriam mantidos a correção e o sentido, caso os parênteses fossem substituídos por vírgula. Vamos ver? Esse que não é o qual? Os praças saíam puxando o corrico. Que tinha, o qual tinha. Ok. Então este que é um pronome relativo. Então esta oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Posso substituir os travessões os parênteses, por vírgulas ou por travessões. Certo. Tereza, tá sempre certo, né? Não é assim sempre certo. Porque você imagine que ele tivesse me dado um travessão, né, ou um parênteses, um par de parênteses, e depois, não é o caso aqui dessa frase, mas imagine que depois de o parênteses fechar, houvesse uma vírgula. E aí eu não poderia substituir por vírgula, porque ia ficar 2 vírgulas seguidas, isso não existe. Então, olha só, em regra, a gente vai poder substituir, mas olhem o contexto para ver se não acontece isso, certo? 2. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina, as quais vinham deslizando. Este que é pronome relativo. Logo, esta oração é uma oração subordinada adjetiva. Sem estar precedida de vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se eu puser uma vírgula aqui, esta oração continua a ser adjetiva, só que ela passa a ser explicativa. O que vai mudar a inserção desta vírgula? O sentido. Sentido alterado, gramática mantida, correção mantida. Vamos ver o que o examinador diz? O examinador diz: o sentido original do texto seria mantido caso fosse inserida vírgula imediatamente antes do pronome que. O sentido original seria mantido. Não. Se ele tivesse dito a correção seria mantida, sim, estaria certo, mas o sentido não seria. 3. A exclusão da vírgula altera o sentido na frase. Certamente, imagem não é sonho porque requer muito trabalho da nossa imaginação. Não altera o sentido. Isso aqui é um adjunto adverbial que está anteposto. Ele é uma palavra só, nem altera o sentido, nem altera a correção. Quando ele fala a exclusão da vírgula altera o sentido, a gente já meio que procura uma oração adjetiva, tá? B. As imagens mais ricas do passado estão nos artistas, que são mais imaginosos, os quais são mais imaginosos. Esse que é um pronome relativo,
Logo, esta oração é uma oração subordinada adjetiva, precedida de vírgula, ela é explicativa. Se eu retirar a vírgula, ela passa a ser restritiva, o sentido muda, né? E aí ele está pedindo, já é esta aqui a resposta. Na B, quando alguém se põe a recordar, os fatos presentes adulteram o passado. Não vai mudar o sentido, vai provocar incorreção gramatical. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal e ela está anteposta à principal, eu preciso da vírgula. Mas ele pediu o sentido. Num tempo difícil como o nosso, muitas imagens do passado são ainda mais gratas. Novamente aqui, se eu suprimir, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo, grande, não é? E aí eu preciso da vírgula para manter a correção gramatical. Se eu suprimir a vírgula, quem vai dar um grito dizendo que mudou é a correção gramatical, mas o sentido continua o mesmo. E na E, não convém rememorar muito se querermos atentar para as forças do presente. Esse aqui, se queremos atentar, se queremos. Essa vírgula aqui é facultativa, porque esta oração é principal. A segunda, se queremos, é uma oração subordinada adverbial condicional. Está na ordem direta, vírgula é facultativa. Nem muda a correção, nem muda o sentido. A alternativa nossa correta era a B. Questão 4. Mantendo-se a correção, a supressão da vírgula altera o sentido do segmento que está em. Então, olha só, ele quer duas coisas. Ele quer a correção mantida e o sentido alterado. Nós vamos abrir aqui duas colunas para cada uma dessas alternativas, tá? Então, vamos lá. Evidentemente, isso não significa que o poeta não faça coisa nenhuma. Esta vírgula aqui é facultativa. Evidentemente, é uma adjunta adverbial que está anteposto, mas ele é curto, ele é uma palavra só. Então, a correção mantida, certo? E o sentido mantido também. E ele quer a correção mantida e o sentido alterado. Então, não pode ser essa. B. Se eu quiser escrever um ensaio, basta que me aplique. Se eu quiser, é a condição. Oração subordinada adverbial condicional. Basta, isso aqui é a oração principal. Há uma outra oração já mais para adiante. Esta vírgula, a correção, se eu tirar, estará mantida? Não. A correção estará prejudicada. Essa vírgula é obrigatória. O sentido estará mantido, porque o sentido aqui, nas orações adverbiais, não depende da vírgula. Depende, na verdade, da conjunção. Esbanjar o tempo do poeta, vírgula, que navega ao sabor do poema. O qual navega ao sabor do poema. Então, esse que é um pronome relativo, então esta oração é subordinada adjetiva, explicativa, olha a vírgula. Se eu retirar, vira restritivo. O que ocorre com o sentido? Prejudicado, sempre. E o que ocorre com a correção? Está mantida. O problema da vírgula nas orações adjetivas é muito o sentido, não a correção. Então, é esta aqui nossa resposta. Olha, D. Numa época em que tempo é dinheiro, a poesia se compraz. Esta vírgula isola esta longa expressão aqui de natureza adverbial. O que a correção vai dizer se eu tirar? A correção vai estar prejudicada. E o sentido? Mantido. E na E, paradoxalmente, a revolução cibernética de hoje, paradoxalmente é uma adjunta adverbial, mas é uma palavra só. Essa vírgula não é obrigatória. Se eu retirar, a correção está mantida. E o sentido também está mantido. Então, a alternativa C, deu trabalho, porque ele queria aqui, mantém-se a correção, altera-se o sentido. Em jurisprudência majoritária, são apenas objetos que possuem, os quais possuem, capacidade de se mover. Bom, esse que, então, é pronome relativo, e esta oração que ele introduz é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Sem pontuação. O que ele está dizendo?
a inserção de uma vírgula imediatamente após objetos manteria a correção e o sentido original do período. Não. Manteria a correção. O sentido seria alterado porque a oração passaria a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. É um ritual, não é? É um protocolo, a gente aplica sempre o mesmo raciocínio. Então o item está errado por conta do sentido. Agora, a vírgula nas orações subordinadas substantivas. Vamos lembrar essas orações? Orações subordinadas substantivas são introduzidas quando desenvolvidas por conjunções integrantes, exercem função sintática de substantivo. Podem ser substituídas por isso. E as funções sintáticas que elas exercem são sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. As únicas orações subordinadas substantivas que aceitam vir separadas, mais do que isso, que exigem separação da oração principal, são mais apositivas, por isso elas estão aqui destacadas. Essas outras aqui não se separam da oração principal. Nunca, né? Mas as apositivas se separam. São as únicas orações substantivas que se separam. Olha o exemplo. 3 exemplos. O presidente reuniu os ministros e fez um pedido. Isso, né? Que o apoiassem. Esta oração aqui explica qual foi o pedido que ele fez. Então, é uma oração porque tem verbo, subordinada porque depende de outra, substantiva porque eu estou nomeando o pedido, eu não estou qualificando, não é uma característica. Pode ser substituída por isso, apositiva. E por isso, os 2 pontos. Podiam ser vírgulas, tá? Podiam ser vírgulas. Prestou atenção no que eu falei? Podiam ser vírgulas, não, né? Podia ser uma vírgula aqui, sem problema. As orações apositivas são separadas da oração principal. Podem ser 2 pontos, pode ser uma vírgula. Só lhe peço isto: honre o seu compromisso. Olha, isso aqui é uma oração. Só lhe peço isso, né? A gente vai substituir e vai ficar esquisito isso, mas é uma oração apositiva. Olha os 2 pontos. E aqui eu pus uma vírgula. Peço uma coisa, que vocês estudem. Então, peço uma coisa, que vocês estudem, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Poderiam ser 2 pontos, Tereza? Poderiam. O mais importante é a gente entender o que a gente já tinha visto lá atrás, quando a gente trabalhou as orações substantivas, que as únicas orações substantivas separadas por pontuação da oração principal são as apositivas. Vamos trabalhar outras situações de vírgula e outros pontos, né? Outros sinais de pontuação. Vírgula na elipse do verbo. Você lembra o que é uma elipse? A elipse é a supressão, a retirada, a omissão. Veja aqui a frase. Tens amor, eu medo. Tens amor, eu tenho medo. Seria. Mas aí, o poeta, isso é um verso de um poema, disse: não quero repetir não. Vou tirar esse verbo aqui. Bom, então eu vou ter que colocar uma vírgula, né? Para indicar a elipse do verbo. E aí, já que são 2 orações coordenadas assindéticas, e eu usei uma vírgula aqui dentro da segunda, para indicar a elipse do verbo, eu vou separá-las por ponto e vírgula, que fica melhor, né? Fica melhor, podia ser uma vírgula também, tá? Então, a regra é: emprega-se vírgula para indicar a elipse do verbo. Tereza, isso não é um zeugma? Também, olha só, zeugma
é uma elipse de termo anteriormente mencionado. Certo? Zeugma é uma elipse de termo anteriormente mencionado. Todo zeugma é uma elipse. Então, não tenho que dizer que é zeugma. Se o examinador disser que é a elipse, ok, a elipse é o gênero. A elipse é a supressão de um termo. Como este termo aqui, que era o verbo ter, já tinha aparecido antes, essa elipse também pode ser chamada de zeugma, porque zeugma é elipse de um termo que já apareceu. Vírgula para indicar a elipse ou o zeugma do verbo. Vejam as duas questões. Tecnologia para essa empreitada, os chineses têm. Dinheiro também. Se esta segunda oração estivesse todinha aqui, com todos os elementos, seria assim: dinheiro, os chineses têm também. Dinheiro, os chineses têm também. Mas a pessoa que escreveu disse: vou poupar o meu leitor de ler essa repetição, não é? É o mesmo sujeito da oração anterior. Então a primeira coisa que ele fez foi tirar o sujeito. Se ele tivesse tirado só o sujeito, não haveria vírgula aqui. Dinheiro tem também. Mas a segunda coisa que ele tirou foi a forma verbal tem, que já tinha aparecido antes. Então, é uma situação que eu posso dizer que é um zeugma. Aí sai o verbo e entra a vírgula. Por isso é que ficou dinheiro, vírgula, também. A vírgula é empregada após dinheiro, marca a elipse do verbo da oração, certo? Não vai errar isso aqui, porque muitos ficam querendo ser muito preciosistas, né? E dizer assim, não é uma elipse, é um zeugma. Todo zeugma é uma elipse. A elipse é um gênero, supressão de qualquer termo da oração. E o zeugma é a elipse de um termo que já havia sido anteriormente mencionado. Questão 2. Nesse período surgiu a chamada Lei do Talião, do latim lex talionis. Lex significando lei e talionis significando tal qual ou igual. Só que, como ele já tinha usado significando aqui, ele resolveu suprimir o autor do texto a segunda ocorrência. Então, ele não usou significando duas vezes. Ou seja, suprimiu um verbo. Ou seja, praticou uma elipse, né? Ou seja, vírgula aqui necessariamente, tá? Na linha 12, a vírgula que se segue ao vocábulo talionis representa a elipse da forma verbal significando. Sim, representa a elipse da forma verbal significando. Nos dois casos, veja, ele está chamando de elipse. Eu volto a dizer que está certo. Estaria certo também se ele tivesse chamado de zeugma, tá? Vou voltar no próximo bloco, mais rápido, para a gente falar de outros sinais de pontuação. Porque apesar de a vírgula ser o sinal mais usado, não é o único. Então, vamos falar de 2 pontos, ponto e vírgula. Não sai daí não que eu volto, é rapidinho.